Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Mais uma vez, a polêmica sobre a Lei Candir, aquela lei que vigora desde 1996, que zera a cobrança de ICMS sobre as exportações, enfim, de commodities agrícolas no país de uma forma mais prática para que você possa entender. Ela está de novo sob risco. Vira e mexe, essa discussão volta lá no Congresso, tem sempre um projeto novo sendo colocado para questionamento e para votação da extinção aí da chamada Lei Candir. E agora o projeto da vez, que está circulando lá no Congresso, é um projeto do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, o 42/2019, que traz de volta, portanto, essa discussão da extinção da Lei Candir. Daí, a CNA pegou as informações de uma extinção da Lei Candir, fez lá as contas para mostrar o impacto que isso poderia trazer para o agronegócio. E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho desse estudo é o Renato Concho. O Renato é coordenador do Núcleo Econômico lá da CNA. Renato, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Agora, então, tem um estudo do impacto da finalização, da extinção da Lei Candir. O que a gente pode trazer de informação? O que acontece com o agro? Quais os setores que podem ser mais prejudicados? Enfim, que conclusão vocês chegaram, Renato? Seja bem-vindo. Olá, obrigado, Alexandre, obrigado a todos. É um prazer estar falando com vocês sobre esse tema. E, bom, vamos lá. O estudo que nós apresentamos recentemente, uma nota técnica, e ela analisou justamente os impactos de uma possível revogação da Lei Candir sobre o agronegócio. Vamos fazer um breve histórico para os ouvintes, para lembrar, como você me citou, a Lei Candir é a Lei Complementar 87 de 96, e ela é muito importante não somente para o agronegócio, mas para toda a economia nacional. Isso porque, se a gente lembrar que em 1994, o Plano Real foi instituído em 1994. E para ter estabilidade da moeda, da nossa moeda, ele deveria acontecer uma redução nas taxas de inflação e uma estabilidade no saldo positivo na balança comercial brasileira. Ou seja, o Brasil tinha que exportar mais do que importar, porque, caso contrário, acarretaria uma depreciação muito grande na nossa moeda. Ou seja, a partir de 94, instituiu o Plano Real, em 96, para promover as exportações e fazer com que a recente moeda real tivesse estabilidade, em 96 foi sancionada a Lei Candir. Para promover, ela desonerou as exportações de produtos básicos e semi-elaborados, entre eles produtos do agronegócio, e também os bens de capital. Uma máquina que uma indústria vai comprar, ela passou a ser isenta de imposto. Ou seja, para nós acreditamos que, mais do que desonerar o setor do agronegócio, que por si só é muito importante, tem também a questão macroeconômica. Nós temos muita preocupação no sentido de, caso a Lei Candir seja revogada, haverá um risco para a estabilidade da nossa moeda. Não temos dúvida que o real vai se depreciar com maior facilidade, visto que as exportações vão cair. Esse estudo complementa ainda, Alexandre e ouvintes, no sentido de que os estados que visam arrecadar mais com uma possível revogação da Lei Candir, eles não estão se atentando ao fato de que o maior problema fiscal que os estados atravessam não é falta de receita, haja vista nossa carga tributária, que todo mundo conhece. O maior problema hoje desses estados que se encontram em dificuldade financeira é falta de gestão, principalmente pelo alto nível de endividamento que esses estados se encontram, tá? Muito por conta também da folha de pagamento. No nosso estudo, na nossa nota técnica, nós demonstramos que aproximadamente os estados estão com a sua receita comprometida com o pagamento de servidores ativos e inativos acima da média de 60%. Ou seja, caso revogue a Lei Candir, vai ser
uma fonte de receita inicial, mas no longo prazo vai comprometer e não vai resolver o problema dos estados, porque, como eu falei, o problema passa por gestão. E, bom, preocupados com essa possibilidade, dessa revogação da Lei Candir, nós fizemos um levantamento de como que os produtores poderiam ser prejudicados, como que o setor agropecuário poderia ser prejudicado caso essa medida prospere no Congresso Nacional. Uhum. E aí nós solicitamos apoio também, por exemplo, da USP, da CPEA da USP, que nos ajudou a calcular no sentido de, caso a Lei Candir seja revogada hoje, qual seria o impacto para os produtores rurais no preço das commodities recebidas. E aí nós encontramos que, para a região oeste do Paraná, Cascavel, para ser específico, os preços da saca de soja tendem a diminuir, tendem a cair aproximadamente 23% no período de até um ano. Para o produtor do norte do Mato Grosso, região de Sorriso, a queda é ainda maior. 25% da saca de soja seria corroída pelo aumento da carga tributária. O produtor passaria a receber menos. Ou seja, é um impacto muito significativo para o produtor de soja, mas não somente da soja. O estudo ainda contempla uma análise nos produtores de cana. Esses produtores podem ver uma redução nos preços pagos da tonelada da cana entregue às usinas na ordem de R$ 6 até R$ 10 por tonelada. Para as usinas exportadoras, preponderantemente exportadoras, o impacto seria ainda maior. A receita da cana-de-açúcar teria a cair R$ 16 por tonelada. Lembrando ao ouvinte que hoje o preço da tonelada entregue na usina gira em torno de R$ 70, R$ 75, dependendo da região. Ou seja, é um impacto muito significativo do ponto de vista de retração da renda do produtor rural. Vamos entender... Renato, desculpe, vamos entender como é que vocês chegaram nesse percentual, né? Porque não é um desconto direto do produtor, ou vai ser, no final das contas, um desconto direto do produtor? Na verdade é o seguinte, caso a Lei Candir seja revogada, quem vai pagar imposto é o exportador, ou seja, a trading, a usina, nesses dois exemplos que eu dei, para soja e para cana-de-açúcar. Ou seja, as exportadoras terão um aumento da carga tributária, visto que esses preços são precificados em bolsas de valores, não existe a possibilidade de repassar esse aumento de custo para o mercado internacional. As trades e as usinas tendem a ter uma menor rentabilidade nas suas operações, visto que o custo tributário aumentou, e isso eles vão repassar esse custo do aumento tributário para trás, ou seja, para os produtores, na aquisição desses produtos do produtor rural. Ou seja, essa redução de 23% a 25% na soja tenderia a reduzir o preço pago que a trading, que a exportadora, vai pagar a menos para o produtor na ponta. Essa que é a ideia. Pois é. Agora, levando em conta que o ICMS é de no máximo aí 17%, o produtor vai arcar com uma queda até maior do que o que é cobrado de ICMS. É isso mesmo, Renato? Sim, é isso mesmo. Muito por conta que os preços pagos aos produtores não é apenas esse custo tributário. A gente tem que lembrar, Alexandre, que tem também diferencial de alíquota, existe também a taxa de carregamento no porto, e tudo isso haverá um carregamento para trás, ou seja, para o produtor rural. Por isso que essa diferença entre a alíquota máxima, a alíquota média do ICMS, que é 17%, como você falou, em todo o Brasil, até 25%. Essa diferença se deve ao fato de carregamento, transbordo e tudo mais. Rapaz, enfim, o produtor vai receber, no caso da soja, 23% a 25% menos. Esse é o cálculo que vocês chegaram aí inicialmente, isso no período de um ano, Renato? No período de até um ano. Correto. E qual o impacto disso na prática? O que pode acontecer? Quase um quarto menos aí em termos de valor recebido pela soja. Vai afetar onde? No investimento? Vai afetar no... Enfim, quais as consequências, Renato?
o nosso cenário que nós desenhamos nesse estudo foi exatamente isso. A trading vai ter um aumento de custo de produção, aumento do custo tributário, vai repassar aos produtores que vai ter uma renda menor via queda de preços pagos, e o produtor, por sua vez, vai investir menos num pacote tecnológico menos arrojado, visto que a sua rentabilidade vai cair. Tendo essa queda na rentabilidade do produtor e investimento em pacote tecnológico menos avançado, o que vai acontecer? A produtividade dele vai cair e todo o setor agropecuário vai perder, a renda vai cair. Nós estimamos esse impacto fosse transferido ao VBP, o valor bruto da produção, ao faturamento do setor agropecuário no Brasil. E esse reflexo tende a cair 8%, ou seja, o faturamento do setor agropecuário brasileiro ao longo de um ano tende a cair até 8% para toda a sociedade. Ou seja, é menos renda circulando em todo o Brasil, é menos renda circulando nos municípios que geram a economia nacional. É um impacto significativo aí, principalmente se a gente considera que o agronegócio tem sido aí uma âncora de sustentação da economia. É o único setor que tem ainda gerado superávites aí, né, Renato? Correto, exatamente. É muito preocupante, por isso que nós estamos trabalhando junto a parlamentares, ao próprio senador Anastasia, que apresentou essa PEC. Na próxima semana estaremos conversando com o relator da matéria no Senado Federal, colocando o posicionamento do setor, que nós entendemos o contexto fiscal dos estados, mas não é taxando o setor produtivo que nós vamos encontrar uma solução. Estamos dispostos a criar alternativas aos estados no sentido de melhoria de gestão e na melhoria de toda a administração tributária estadual. Mas, na nossa visão, o nosso posicionamento, nós acreditamos que tributar qualquer setor produtivo não é a melhor saída. E a perda de competitividade, no final das contas, fica visível, né? Correto. Se para os produtos precificados na Bolsa de Valor, como falei, soja, açúcar, por exemplo, vai ter um impacto direto ao produtor rural. Produtos que não são precificados na Bolsa, nós avaliamos e conversamos com outros setores. Por exemplo, o setor de exportação de melões frescos, da carne suína e da celulose. Esses produtos não têm preço em Bolsa, ou seja, haveria a possibilidade de transferir esse aumento da carga tributária para o mercado internacional. Mas, por exemplo, a Abrafrutas, a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas Frescas, já sinalizou que não existe, diante do contexto internacional, não existe possibilidade de haver aumento dos preços cobrados do melão, por exemplo, no mercado internacional, diante do aumento da carga tributária. Alguns associados da Abrafrutas sinalizaram que haveria uma grande possibilidade de deixar de exportar. Nós fizemos um impacto também nesses produtos, celulose, carne suína e melões frescos. Apenas nesses 3 produtos a gente perde a competitividade via preços, caso esses repasses de preços sejam executados para o comprador internacional. Hoje, o melão fresco brasileiro tem um preço menor do que os principais concorrentes no mercado internacional. Só para vocês terem uma ideia, nós vendemos melões para o primeiro comprador de melão brasileiro é a Holanda. Os nossos preços são competitivos comparados a outros países que vendem para a Holanda também. Se você adicionar o ICMS em cima disso, perde essa competitividade. Perde a competitividade para esses 3 produtos, melões, celulose e carne suína. E aí a gente perde mercado. E isso pode gerar um impacto em receita também, em arrecadação do próprio governo, no final das contas, Renato? Sim. Dentro desse estudo também nós calculamos que a perda de competitividade no mercado internacional pode cair. Nós podemos perder mercado na ordem de 6,2 bilhões de dólares ao ano. Quer dizer, apenas para esses 3 produtos. Na verdade, é um tiro no pé aí a extinção da Lei Candir, no final das contas. Porque você resolve um problema, mas cria outro, né? Correto. Essa é a nossa visão. Com propostas imediatistas que não nos levam a nada e não vão solucionar o problema. Por isso que nós somos contrários a qualquer medida que vise revogar a Lei Candir.
Você falou aí que o problema para os estados não é mais a arrecadação, mas sim a gestão. Os estados reclamam também da falta do repasse do governo federal. Isso não resolveria, Renato? O estudo chegou a analisar essa possibilidade? Sim, na verdade é o seguinte, o contexto fiscal, tanto dos estados quanto da União, é deficitário. O que acontece? A Lei Candir foi instituída em 96, o Congresso Nacional tinha que regulamentar o repasse da União para os estados e após 23 anos ele não regulamentou. A União deixou de fazer e quando fez em valores menores do que os estados gostariam. Então, sim, respondendo a sua pergunta praticamente, é sim. Se a União repassasse os valores estimados do FEX, o Fundo de Exportação aos estados, essa briga não estaria acontecendo hoje. Que situação, hein? Bom, mas de qualquer forma são números importantes. Imagina perder hoje um quarto aí do preço que eu recebo da soja em função de ter que pagar essa conta que desde 96 não existe, né? Seria como criar um custo a mais aí para o produtor de uma hora para outra, né? Correto, é um tiro no pé. Sem dúvida. Bom, mas de qualquer forma, você falou que a CNA já está atuando no sentido de tentar evitar que esse projeto avance. Como é que está essa situação? Olha, para você ter uma ideia, ontem nós estivemos reunidos, o senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, esteve aqui na CNA, num encontro com o presidente João Martins, e nessa ocasião nós colocamos essa posição muito firmemente. O senador acatou, ele entende e ele vê que ele ficou muito claro nessa reunião que taxar o agronegócio não é a melhor saída. Então, nas próximas semanas, como eu falei, estaremos falando com o relator dessa medida no Senado Federal, colocando o nosso posicionamento no sentido de sensibilizar os parlamentares que essa, sem sombra de dúvida, não é a melhor saída. Pois é, o problema é que a gente acaba tentando apagar um incêndio atrás do outro, né? Ultimamente tem acontecido bastante. E tinha um projeto anterior a esse, do Anastasia, que também já deu panos para manga, enfim, conseguimos, o setor conseguiu aí tirar esse projeto de análise e agora aparece outro, né? Quer dizer, a ideia é voltar à taxação e parece que ninguém consegue tirar isso da cabeça, né? Mas vamos continuar trabalhando para sensibilizar todo mundo e comprovando que essa não é a melhor saída para o agronegócio e, sem sombra de dúvida, essa não é a melhor saída para o Brasil. Nós vamos continuar no nosso ofício. E quem sabe com esses números que você passou para a gente de impacto real, né, de impacto direto aí na produção e na competitividade, né, para o produtor e para a competitividade dos produtos brasileiros, quem sabe isso não fica mais claro na cabeça de quem está tentando resolver um problema para acabar criando outro no final das contas, né? Infelizmente. Correto. Meu caro. Correto. Diga, pois não, desculpe. Não, mas é correto e a gente vai continuar realmente trabalhando nesse sentido para coibir, para sensibilizar, para não permitir qualquer aumento da carga tributária do setor e da sociedade brasileira. Não vai passar por aí qualquer medida de saída. Pelo contrário, vai prejudicar ainda mais. Muito bem. Renato Conchon, obrigado pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos continuar divulgando aí esses impactos e vamos torcer para que realmente exista uma sensibilização aí dos parlamentares que querem tomar essa atitude para realmente que isso não vá para frente. Obrigado por enquanto, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos os ouvintes. Seguimos à disposição. Um abraço a todos. Abraço para você. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, conversando aqui com a gente. Agora, a gente sempre ouve falar que isso vai diminuir a competitividade, que isso vai atrapalhar a rentabilidade do produtor. Agora, esse discurso foi colocado em números através de um estudo da CNA e é um impacto muito importante, principalmente no bolso do produtor e na competitividade dos produtos da balança comercial brasileira no final das contas. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.